Bom dia, meus companheiros e minhas companheiras. Então, que a paz de Jesus possa permanecer em nossos corações e que esse domingo seja para a gente muito especial. Queria dizer que nessa noite, ou nessa manhã, desculpa, gente, eu quero falar para pessoas especiais. Eu quero falar para você, muito especial. Vocês são especiais. Talvez a gente não tenha nos apercebido disso, mas daqui a alguns séculos, daqui talvez alguns milênios, quem sabe alguns bilhões de anos, nós estejamos reunidos exatamente nesse mesmo grupo, numa assembleia de seres que adquiriram a perfeição. Todos nós somos destinados à perfeição. Um dia, o mal que está em nós, as sombras que nos permeiam ainda, essa dor de vencer comportamentos que não queremos ter, semelhante a de Paulo de Tarso, o grande apóstolo do cristianismo, será vencida. Nós somos predestinados a ser vencedores. Talvez hoje ainda, vivendo essa imaturidade espiritual, esse momento, nós ainda nos deparemos com doenças tais quais depressão, ansiedade, medos, naturais da nossa faixa de evolução, mas que inevitavelmente, um dia não sentiremos mais. Então, a proposta dessa manhã fala de depressão, de entendimento e tratamento da depressão na visão espírita, é trazer para a gente essa consciência de que não importa que tipo de nível de depressão eu esteja vivendo, ela tem solução. Então, o trabalho dessa manhã vai ser desenvolvermos em cima desse raciocínio. Então, que a espiritualidade amiga, que coordenam os trabalhos dessa casa, possam se utilizar de mim. Que eles não olhem as minhas dificuldades, mas olhem o meu coração. Vejam a minha boa vontade, o meu interesse em ser instrumento aqui para que a mensagem do Evangelho de Jesus faça efeito nos nossos corações, de encarnados e desencarnados. Vamos então falar de depressão? Vamos lá. Depressão hoje é tido como uma doença grave. Talvez seja a maior doença, a que mais atinge as populações do planeta. É dito para a gente que, segundo os historiadores, os pesquisadores, os cientistas, que 1/3 da população do planeta sofre de depressão. Vejam que o número é alarmante. 1/3 da população, em um grau qualquer. Talvez a gente esteja vivenciando uma depressão agora num nível imperceptível, que há, por exemplo, diferença entre tristeza natural e depressão. Se nós perdemos um ente querido, perdemos entre aspas, se ele retorna ao plano espiritual antes da gente, é natural que eu tenha uma tristeza. Isso é do nosso nível evolutivo. Mas depressão é algo mais. Mas pode evoluir para níveis patológicos graves, para internação, para loucura. Então, a gente pensar que 1/3 da população do planeta são 2,3 bilhões de pessoas. Isso é um número epidemiológico. É grave. A depressão é uma doença grave que nos rodeia. Está ao nosso lado, na nossa família. Está, muitas vezes, em nós. Como fazer? O que fazer com a depressão? Dizem ainda os pesquisadores que também 1/3 da população do planeta já sofreu depressão, em um nível qualquer. Talvez nós aqui, se fizéssemos uma enquete, conhecemos pessoalmente depressão em algum momento. Mas eles dizem também, os pesquisadores, os cientistas, que 1/3 da população, um dia, sofrerá de depressão. Então, vejam bem que depressão é uma doença que não faz fronteiras. Ela não faz distinção. Não importa o grau cultural que a gente tenha, não importa o nível financeiro, idade, profissão, nacionalidade, religião. Será que nós espíritas também sentimos depressão? Claro, algumas vezes sim. Como cuidar disso? Como entender isso? E como tratar, que é a questão desafiadora. É dito, entre tantos índices, que a depressão é a segunda maior causa de afastamento do trabalho. Isso é grave, mostrando para a gente que depressão é algo real. Há um tempo atrás, quando se preconceituava as doenças emocionais, depressão era tido como doença de rico.
A gente era aconselhado a ir no shopping fazer uma compra ou cortar o cabelo, que a depressão passava. Hoje se tem um entendimento da realidade e da gravidade dessa doença. No entanto, se nós pegarmos a ansiedade e a somarmos, se pegarmos a depressão e somarmos a ansiedade, nós vamos descobrir e encontrar os males do século. Hoje nós vivenciamos uma doença chamada tempo. Está aqui o nosso relógio, está aqui a Sociedade Colatinense de Estudos Espíritas, né? E aí a gente está aqui, o relógio está um pouco atrasado aqui por conta da música, mas tudo bem. 12, são 9h13, lá 9h14, 9h15. Se eu começar a vivenciar os momentos da minha vida depois, se eu quiser viver do futuro, eu vou estar produzindo ansiedade. Uma doença. Pode ser até que inicialmente não tão grave, mas pode avançar para o uso de psicotrópicos, para tratamentos psicológicos, internação e muitas vezes culminar com a morte. Se eu começar a pensar e tentar vivenciar os momentos que antecederam essa 9h12, 13 minutos, eu vou estar me inserindo num processo patológico chamado depressão. Então, a depressão é a doença de viver do passado. Muitas vezes, companheiros, nós, na invigilância, na imaturidade emocional, vivemos as dores do passado, revivemos hoje, repetimos, e vou dizer para os companheiros com todas as letras, na maioria das vezes, desnecessariamente. É preciso que eu faça as pazes com a minha história. É preciso que eu olhe para o meu ontem e o aceite como algo já escrito e imutável. Mas que eu posso hoje criar uma perspectiva diferente e positiva. Essa é a proposta do Evangelho. Vamos ouvir isso aqui. Um amplo caminho, uma abertura para as possibilidades de espírito imortal em evolução que nós temos e somos. Então, viver o presente talvez seja a melhor e a maior saída para enfrentar a depressão. Como é que fazemos isso, né? Então, depressão, eu fui até o dicionário para a gente poder trabalhar esse entendimento, mas esse entendimento pautado no Espiritismo. Então, o que vamos dizer aqui, queridos, não é científico. Tem alguns dados científicos, sim, mas a essência dessa palestra é falar de depressão na visão do Espiritismo. E a gente vai se surpreender. Alguns de nós vamos sair daqui hoje curados da depressão. Pode escrever isso, está filmando, né? Dá um abraço para os companheiros da Rede Amigo Espírita que estão nos ouvindo ao vivo, vão ouvir depois pelo vídeo. Queridos, podemos sair daqui hoje com um entendimento diferente e sem depressão. É desafiador isso? Por que é? A nossa proposta aqui é trazer um entendimento básico, é trazer esse quadro geral da doença. Uma visão meio que científica, emocional, mas muito mais espiritual. Para que a gente, compreendendo o fenômeno da depressão, as causas, os motivos, possamos focar efetivamente na recuperação. Focar em o que nós podemos fazer e o que vamos fazer ao longo da evolução do espírito para nunca mais ter esse sentimento, nunca mais ter essa doença emocional. Então vamos lá, depressão. Segundo o dicionário, é um abatimento. Quem já sentiu depressão sabe disso, né? Um abatimento, um enfraquecimento físico ou moral, um desânimo, um esgotamento. Então, a pessoa dominada pela depressão, em qualquer nível, ela começa a perder o interesse pelas coisas, pela vida, ela está cansada em excesso, ela não tem ânimo, disposição, tarefas que eram comuns na sua vida, reunir-se com os amigos, fazer coisas que lhe davam prazer, começam a perder a graça. Esse quadro geral era a depressão. Nós trouxemos aqui os sintomas mais comuns. Para quê, queridos? Não somos médicos, mas podemos nos autoavaliar. Olha para o seu coração, aproveita essa reunião, esses minutos que vamos estar juntos aqui, para olhar para o seu coração. Será que nós não estamos vivendo um processo depressivo agora? Em que nível e por quê? Vamos chegar nisso depois. Mas será que agora, baseado nesses 3 sintomas que nós vamos trazer, olha para o seu coração, faz uma autoanálise. Primeiro deles, para a gente pensar, um sentimento de tristeza por tempo prolongado
e na maior parte do tempo. Você está sentindo tristeza? Durante muito tempo? Porque, como disse anteriormente, perdemos um ente querido, perdemos uma oportunidade de trabalho, há uma tristeza natural. Alguns companheiros ousam dizer que se a tristeza prolongar mais que 2 semanas, já é preocupante. Pode estar transformando numa depressão. Mas, muitas vezes, esse abatimento, essa tristeza, ela não tem causa aparente. Olha para o seu coração. Uma tristeza que vem, que eu não sei a razão. Eu não sei a causa. Isso pode ser depressão. Um segundo sintoma que a gente mais comum sobre depressão é dizer dessa perda de prazer ou interesse pela vida. Olha para a sua história. Coisas que você fazia, que eram comuns, que geravam uma satisfação, e você tem evitado. Os médicos chamam isso de anedonia. Tem um nome para isso. Essa perda de interesse. Sabe o que acontece, companheiros? Muitas vezes nós vamos perdendo sem nos perceber, sem dar conta. É igual aquele comerciante que não faz balanço e, de repente, ele se dá conta que faliu. É preciso que a gente, eventualmente, olhe para a gente. Isso é um costume que a gente não costuma ter, não é verdade? A gente tem o hábito melhor e maior de olhar para o outro, para fora, é nossa natureza. A proposta é olhar para mim. Jesus teria dito para a gente no Sermão da Montanha que, ao invés de tentar tirar o cisco do olho do meu irmão, eu tenho que olhar a trave ou o tronco que está no meu olho. Um exercício de olhar para mim mesmo, uma volta para o eu interior. É essa a proposta. Muitas vezes, então, essa perda de prazer é um sinal. E eu posso estar vivendo de depressão sem perceber. Vivendo a depressão sem perceber. O terceiro e último sintoma mais comum diz respeito à questão da uma constante sensação de cansaço e fraqueza. Falta de energia. A gente, às vezes, quer ficar dormindo demais e o dia todo. Pode ser um sintoma, pode. Não estamos aqui diagnosticando, não podemos. Mas nós podemos nos autoavaliar. Somos espíritos com uma bagagem espiritual que já nos permite, uma bagagem emocional e intelectual, avaliar nós mesmos. Essa é a grande verdade. E aí, então, a gente pensa nesse desânimo. E fazendo o link dessas 3 propostas, dos 3 sintomas mais comuns, esse desânimo, a palavra desânimo vem de ânimo, que vem de ânima, que significa alma. Começamos aqui agora a falar de cura de depressão no Espiritismo. Porque, na verdade, companheiros, a depressão é uma doença da alma. Por isso, muitas vezes, vamos aos médicos, fazemos todos os exames e não dá nada. Mas eu estou sentindo, doutor. Eu sinto, e é realidade. Não inventamos a depressão, não. Ela é resultado de algumas atitudes, algumas escolhas, que dá para mudar? Dá. Se eu mudar a forma de semear, eu vou poder mudar também a forma de colher. Então, essa doença da alma, ela tem implicações físicas, as chamadas doenças psicossomáticas. Doenças reais. Queridos, vejam bem, todos nós temos uma programação reencarnatória. Todos nós. Alguns de nós que já construímos alguma luz própria, nessa reunião de planejamento reencarnatório, participamos, demos opiniões, até fizemos algumas escolhas. Né? Alguns queríamos até uma encarnação mais difícil. Pedimos uma dor maior do que a que temos. Aí disseram para a gente, não, ainda não, vamos devagar. A natureza não dá saltos, vamos devagar. Alguns de nós participamos, talvez outros não. Nas chamadas reencarnações compulsórias, os companheiros não participam dessa reunião, mas há também um planejamento para eles. Nenhum de nós aqui no salão, encarnados ou desencarnados, está abandonado do amor e da misericórdia de Deus. Nenhum de nós podemos descansar no Senhor e confiar. Mas, ao longo da vivência, a encarnação agora é minha, algumas vezes na invigilância, nutrindo ódio, rancor, ressentimento, sendo aquela pessoa amarga, sistemática, eu posso construir doenças físicas que não estavam na programação.
Coisa impressionante, né? Alguns de nós podemos ter um câncer, um infarto do miocárdio sem estar na programação, porque nutrimos sentimentos ruins. E, dentre eles, alguns produzindo a depressão. E essa doença psicossomática, ela nos traz alertas. Para quê? Para nos chamar a atenção com relação à depressão. Queridos, depressão mata. Depressão mata. A maioria dos casos de suicídio, se não para dizer na totalidade, foram antecedidos por uma crise de depressão. A grande maioria deles. Por isso é preciso que eu olhe para o meu coração nesse trabalho de autorreflexão agora para compreender. Será que eu não estou no processo de depressão? E em que nível? Para quê? Para entender e tratar. Para recuperarmos-nos. Porque nós nascemos para a perfeição. Nós nascemos para crescer no amor. Nós nascemos para a felicidade. Se alguém está te dizendo, se uma voz interior te fala que você nasceu para ser infeliz, para ser um derrotado, é mentira. Essa voz está enganada. Pode ser a sua própria voz, trazendo resquícios da história pregressa, impregnado no psiquismo do nosso espírito. Mas nós nascemos para ser felizes. Você nasceu para a felicidade. Então, a gente vai falar aqui de 8 sintomas que podem ser alertas para nos indicar a depressão. Peguei num site na internet, claro, o site é na internet, né? Precisava ter repetido isso. minhavida.com.br. Ele traz 8 sintomas. Primeiro deles, de trás para frente, problemas digestivos. Algumas vezes, o seu corpo está tentando falar com você que há algo errado no seu comportamento. E pode ser uma dor na boca do estômago. Um problema digestivo qualquer. Pode ser. Não estou dizendo que é. Por isso é importante ir ao médico e fazer um exame. Talvez seja algo físico, já físico, construído ou não emocionalmente. Mas é preciso entender que é um alerta, o corpo te convidando para a reflexão do que é mais importante para você. Segundo sintoma, talvez aí dor de cabeça. Conheço pessoas que nunca sentiram dor de cabeça, nem sabem o que é. Mas dor de cabeça pode ser um alerta. Um terceiro ali, distúrbios do sono. Estou dormindo demais ou estou dormindo de menos? Pode ser um sintoma, um alerta. Olha, preste atenção em você, nas suas decisões, no que você está sentindo. Quarto, ali na sequência, trás para frente, tensão na nuca e nos ombros. Começa a se perceber se você não está fazendo aquele movimento do ombro de vez em quando, puxando a cabeça para o lado. Não estou dizendo que é depressão, não, mas pode ser um alerta. Olha, por que isso? Essa concentração de energia, de dor. O corpo fala, o corpo está me convidando a reflexões. Quinto, ou quarto, de trás para frente, cansaço ou fadiga. Já falado aqui, cansaço ou fadiga. Né? Aquela vontade de dar uma caminhada e não consegue sair de casa. Pode ser preguiça também, mas essa fadiga, esse cansaço pode ser um sinal de depressão. O quinto de trás para frente, né, o sexto, né? Mudanças no apetite e no peso. Então, eu estou emagrecendo muito, eu estou engordando, eu estou comendo muito, estou perdendo a vontade de comer. Pode ser um sinal. O segundo de trás para frente, o sétimo, né? Dores no corpo. Então, além do estômago, cabeça, pescoço e ombros, dor no pé, dor na mão. Pode ser o seu corpo falando com você individualmente. E, por fim, a última, imunidade baixa. Estou ficando gripado fácil. Eu não era assim, eu não gripava toda hora. Pode ser, companheiros, eu estou sendo claro, estou, né? Pode ser o seu corpo dizendo, te alertando para os valores mais importantes, que é cuidar do espírito. A depressão é uma doença me convidando a cuidar do espírito. Quantas vezes nós, na vigilância, vivemos a maior parte do tempo cuidando só da matéria? Fazemos investimentos, cuidamos do futuro, capitais, investimos, compramos, não é?
pensando apenas no futuro material. E os cuidados da alma. A sua alma tem sede de Deus, sua alma precisa de Deus. Qual o alimento que eu tenho dado? Quer fazer um teste agora? Olha para o seu coração nesse instante. Está batendo como? Não é? Porque você está numa ambiência assistido por amigos espirituais, prepostos do Cristo. Você está no lugar que a sua alma quer ficar. Você perguntar para a sua alma o que você quer mais, ela quer Deus. A alma quer paz, a alma quer esse momento. Mas, no outro momento, a gente acaba não alimentando a alma. E a alma reclama. E ela reclama onde? No corpo físico, no corpo somático, no emocional. E então a gente começa a pensar nesse autoexame. Continuar aprofundando nesse autoexame. Porque é preciso, para tratar qualquer doença, uma conscientização. Eu preciso saber da realidade. A doença existe? Eu tenho depressão? Algumas vezes nós vemos o que acontece. A pessoa vai no médico e ele trata da doença do estômago, que era um sintoma da depressão. E os remédios não funcionam direito, ou até amenizam, mas não resolve. E o médico é bom, o remédio é bom, a farmácia é confiável. O que está acontecendo? Talvez não tenha sido dado o tratamento correto. Esse diagnóstico, essa realidade vai me fazer pensar em que tipo de tratamento efetivo eu posso fazer. É essa a ideia. E então, seguindo o raciocínio, essa depressão. Quais são as causas? Trouxemos para conversar rapidamente 3 causas de depressão. Vimos os sintomas, vimos os alertas do corpo. Agora, quais são as causas? 3. As causas no entendimento espírita. Fica bem clara essa questão. Vamos lá. Primeira, causas físico-orgânicas. Vamos explicar daqui a pouco, vamos evoluir nesse item. 2, causas da depressão socioemocionais. E a terceira e última, que é uma revelação espírita, causas espirituais. Talvez nós não tenhamos pensado nisso ainda. Vamos trabalhar essa primeira, físico-orgânica. Pode ser que a depressão, essa tristeza, sem uma explicação lógica, sem um motivo, esteja vindo de uma disfunção hormonal ou de neurotransmissores, tais como serotonina, dopamina, beta-endorfina, adrenalina, enfim, deficiências ou excessos dessas substâncias podem estar alterando o meu cérebro, a parte física, e desenvolvendo uma depressão. Pode ser, é possível que isso aconteça. E aí alguns de nós somos vítimas do chamado TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Alguns são vítimas de um outro nome que se dá ao TOC, a bipolaridade. Essa alteração de humor, muitas vezes súbita. Também podem ser sintomas? Podem ser alertas? Podem. Se misturam? Sim. Mas vejam bem que é físico, pode ser de origem física orgânica. Então eu vou no médico, faço exames adequados e há um remédio. Há uma substância a ser ingerida para completar essa falta dos neurotransmissores e diminuir a sensação de tristeza. Isso acontece e é comum. Não é na maioria dos casos. Muitas vezes nós somos tratados com um remédio que não vai resolver. Mas como ele é uma substância, ele ameniza. Mas se eu não for na raiz da doença, no sentido verdadeiro da cura, eu vou apenas estar usando um paliativo, que dá um resultado inicial. Já passamos por isso? Fomos no médico, melhorou um pouco, e depois a gente volta a ficar doente? Porque o remédio é eficaz naquele primeiro momento. Então, pensando dessa forma, a gente fala nessa melancolia, essa fase melancólica da alteração de humor, que depois é seguida de uma fase eufórica. Pessoas com depressão profunda, elas têm fases. Euforia, tristeza, e a gente vai vendo que essas questões físicas orgânicas, eu trouxe aqui um gráfico, elas representam uma pequena parte. Queridos, não se decepcione com isso. Por isso, repetindo, muitas das depressões não têm diagnóstico, são sugeridas pelo médico, porque não é falta de nenhuma substância física. Para isso, se a grande maioria, então, não é,
Quais são as razões para que a gente sinta depressão? Porque ela existe. Ela existe, é real. Eu não fabriquei, não. Ela tem um motivo. Nessa manhã, nós vamos descobrir quais são os motivos. Qual foi a sequência da construção da depressão? Para quê? Para eliminar a sequência, para ir na raiz. Vamos para a segunda, então? Socioemocionais. Dividir em duas ali, vou botar em emocionais primeiro. Questão cultural. Depressão, por questão cultural, alguns de nós aprendemos a ter depressão. Houve uma época, os mais novos não vão se lembrar disso, que era chique ter dor de cotovelo. As novelas trabalhavam isso, né? Era chique você ter essa amargura, essa depressão. E aí a gente vai vendo que esses atavismos do passado, atavismo só pode ser do passado, desculpa, companheiros, esses atavismos e essas falsas crenças, nós trazemos com a gente dessa encarnação, da infância, de pessoas da nossa história, que eram, por exemplo, sistemáticas, mas eram líderes, eram representativos. E o que acontece? Eu inconscientemente copio comportamentos. Isso é atavismo. E se eu for pensar nas histórias pregressas, nas vidas anteriores, quantos atavismos estamos repetindo? Tem gente que é mal-humorado de nascença. Ele trouxe no espírito imortal dele o mau humor, para ser trabalhado agora e ser eliminado. Essa é a proposta. Mas esse atavismo, essas falsas crenças, por exemplo, uma das falsas crenças mais dolorosas e perigosas, frases prontas que a gente repete a vida toda. Quer ver uma delas? Que massacra. Pau que nasce torto, morre torto. Queridos, é mentira. Não é verdade. Todos nós podemos mudar. Mas aí eu nasço achando que nunca mais eu vou mudar, eu vou ser aquilo para sempre. É a síndrome de Gabriela. Né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Não é verdade. Nós nascemos para ser felizes. O seu problema hoje, a dificuldade hoje, é para ser vencida. Por isso que você tem a dificuldade. Deus não dá dificuldades além do que eu possa suportar. Ele só dá aquilo que eu preciso para crescer. Querido, isso aqui não é autoajuda não, tá? Mas o Evangelho de Jesus é autoajuda. Ele me traz para a realidade. Não posso mais me permitir ser infeliz. Nasci para a felicidade. Claro, relativa. Questão 920 do Livro dos Espíritos. Relativa. Não dá para ser plenamente feliz, onde ainda vivemos num mundo que pessoas morrem de fome. Pessoas estão morando nas ruas. Ainda não. Mas haverá o dia que essa diferença será eliminada. E todos nós nos entenderemos como irmãos que somos. Essas crenças, então, se eu somar a hábitos repetitivos, vejam que é uma repetição. Já ouviram dizer que a mãe do aprendizado é repetição? Às vezes o aprendizado é negativo, mas eu estou ouvi de alguém dizer, você nunca vai ser nada. E eu repito, eu nunca vou ser nada. Eu vou repetindo. Essas falas dolorosas, infelizes, podem determinar a minha história. Quando eu nasci para ser feliz, eu estou indo de contrário à minha natureza de ser perfeito, de ser um arcanjo um dia. E aí, então, a gente começa a procrastinar, começa a deixar de fazer o que tem que ser feito. Meus queridos irmãos, nada vai mudar se eu não mudar. Não é? É a frase que eu já falei aqui algumas vezes, do Benjamin Franklin. A maior loucura que o homem pode cometer é continuar fazendo as coisas que sempre fez e esperar resultados diferentes. Não vai acontecer. Você quer mudar, você quer diferença? Muda você. Não espera o outro mudar, não. Eu vou chegar nesse ponto daqui a pouco. Vamos lá. Então, aí a gente é cobrado, culturalmente é cobrado, por um sucesso imediatista. Nós nascemos e as pessoas se sentem felizes porque estão dirigindo um carro bonito. Queridos, que relação isso tem com felicidade? De onde nós tiramos isso? Isso é um atavismo. Isso é uma informação confusa. Para eu ser feliz, eu tenho que ser rico? E os ricos não se matam também? Não estão infelizes? Há algo errado nessa informação. Sucesso imediatista. E aí a gente vai sendo cobrado por uma sociedade, por uma questão emocional. Já ouviram o verbo otimizar?
O verbo otimizar quer dizer, olha só, fazer o máximo da melhor maneira possível no menor espaço de tempo. Queridos, isso é impossível. Muitas vezes, cada um de nós tem um ritmo. São exigências, muitas vezes, desumanas. E a gente imprime isso nos nossos filhos. A gente fala assim para eles: se você estudar muito, você vai ser alguém na vida. Isso é verdade, companheiros? Nem sempre. Ser alguém, muitas vezes, não requer estudar. Porque ser alguém não significa ter adquirido patrimônio, ter sucesso na vida. Significa ter construído em si o sentimento do amor, sentir-se feliz. Quantas vezes você vai num lugar extremamente pobre e as pessoas são felizes? Lá em Vila Velha, lá em Vitória, lá em Cariacica, tem um hospital chamado Hospital Pedro Fontes. A casa que nós participamos, eu e minha esposa, faz uma visita mensal a essa instituição, que é de socorro aos antigos portadores da hanseníase. A gente vai lá, tem pessoas que não têm mais os dedos na mão nem o nariz. Esses dias, um deles falou comigo assim, rindo, feliz, sem dedo. Eu ia te ligar, mas eu não tenho dedo para teclar o telefone. Brincando com a doença dele, feliz. E a gente vê nos olhos, satisfeito com aquilo que tem. Então não é patrimônio, não é onde ele mora, não é as aquisições, é algo mais profundo. Talvez seja estar resolvido com o passado, com a sua história, com a sua alma, aceitando você como você é. E aí então a gente tem exigências, muitas vezes, companheiros, impossíveis. Alguns de nós aqui nascemos com limitação financeira. Pedimos na espiritualidade, Senhor, naquela programação, Senhor, deixa eu encarnar naquela família pobre. Sabe por quê? Para ter um contra-cheque pequeno. Sabe por quê? Porque das outras vezes que eu encarnei, com contra-cheque grande, né, eu passei por cima das pessoas, eu pisei, eu humilhei e deixei para trás um rastro de dívidas imenso para resgatar. E agora eu peço, Senhor, eu quero vir com limitação financeira. Não deixa eu vir rico dessa vez, não. Para eu não correr o risco. Deixa eu aproveitar essa encarnação para sedimentar essa informação de entender que todos somos iguais. Pedimos. E aí, então, a gente tem exigências descabíveis e impossíveis. E aí entramos na parte social, da questão socioemocionais. São as frustrações. Nós somos exigidos demais, não conseguimos e nos frustramos. Você quer saber a origem da depressão? Frustração. Frustração acumulada. Isso gera depressão. Não há outra explicação melhor do que essa. E aí, quem de nós aqui no salão não está frustrado com alguma coisa? Não é? Porque aprendemos errado. A gente achava que ia fazer a faculdade, ia se formar, ia logo fazer um concurso público, ia ganhar muito dinheiro, né? E não aconteceu assim com a gente, com alguns de nós. Achamos que íamos casar e não casamos. Ou então achamos que íamos casar e ia ficar casado para sempre. E não foi assim. E aí geram frustrações. O acúmulo de frustrações pessoais e que eu busco na família. Minha irmã está com problema de saúde. Eu fico frustrado. Porque eu queria, na minha imaturidade espiritual, que minha família, ninguém ficasse doente. Como é que pode isso? Ninguém morrer na minha família. Ia ser um negócio complicado, né? A realidade não é essa. Então, a gente vai acumulando frustrações. E aí, cria contra a gente um processo de autodecepção. Eu estou frustrado, eu queria ser rico, não sou. Por que eu queria ser? Nem me questiono. Me disseram que era bom ser rico. Aí eu não sou. Aí eu me decepcionei comigo, né? E eu começo a alimentar algo chamado culpa. Chegamos na raiz. Culpa. E sabe o que acontece com a culpa, companheiros? Meu Deus, o relógio está obsidiado, pelo amor de Deus. Para esse relógio, pelo amor de Deus. Eu nem cheguei no tratamento ainda. Vou correr. Tá. Culpa. A culpa exige punição. Não é assim? Quando eu me sinto culpado, eu me puno. Às vezes, inconscientemente. Eu me saboto. Eu busco situação para acontecer uma tragédia comigo, para eu dizer, viu, eu sou um azarado mesmo. Meu pai tinha razão. E aí essa culpa trabalha a baixa estima, e essa baixa estima promove a depressão. Vejam a sequência, começou na frustração. Não dá para aceitar a minha história? Aceita a sua história. Aceita. Acabou a frustração.
Eliminei a causa básica da depressão. Não vou ser mais me sentir culpado. Não vou mais trabalhar a minha baixa estima, aceitando a minha história. E entendendo que o que Deus me dá é o melhor para mim. O governo do Espírito Santo fez uma campanha, há uns 2 anos atrás, mostrando uma atriz que representava uma criança. E ela dizia assim, ela ia no armário da área de serviço, abria a portinha, tinha um vidro de desinfetante, cor-de-rosa. E ela dizia assim, mamãe, me dá o suquinho de morango. Mamãe, me dá o suquinho de morango. Você daria? Porque seu filho está pedindo muito. É detergente. Ele está achando que é suquinho de morango. Nós, às vezes, fazemos assim com Deus. Senhor, me dá BMW. Senhor, me dá BMW. Não é para mim. Não é para mim. O que é para mim, Deus me dá. Aí eu não aceito. Eu me revolto, porque eu queria BMW. Não aceito o meu fusquinha. Começo a reclamar de Deus. E muitas vezes me posiciono contra Deus e perco a aliança de alimentação com o espiritual, que é tão importante para curar a depressão. E aí fica fácil a gente ficar cada vez mais doente. Então a depressão vai me levar, muitas vezes, ao desejo de autoextermínio. Como já disse aqui. Queridos, jamais, se tudo que eu estou dizendo aqui, se você esquecer, não esqueça isso. Não saia da sua vida pela porta do suicídio. Porque os resultados serão extremamente piores. Os que não conhecem isso e que tiram a vida, retornam ao plano espiritual de forma muito difícil. Tudo bem, serão socorridos? Serão socorridos no tempo adequado. Deus não esqueceu deles, mas eles estão infringindo uma lei grave, que é a lei da vida. Só Deus tem o direito de tirar a vida. Não pensemos nisso. Se pensamos nisso, vamos fazer uma prece. E sabe por que a gente pensa nisso? Porque foi antecedido esse momento, de forma gradual ou imediato, por um momento de solidão e isolamento. O suicídio é antecipado por um momento de solidão e isolamento. Se você está sentindo vontade de ficar sozinho, pega o telefone. Liga para o companheiro, liga para alguém. Não acredite na sua monoideia, que muitas vezes não vem de você. Vem de inimigos invisíveis. Vou chegar lá, se o relógio permitir. Vamos lá. Não pense, então. Procure se associar. E a gente chega, então, para perceber, naquele gráfico, que as causas da depressão socioemocionais, elas têm um percentual bem grande. Mas fica um vazio. Ficou faltando um vazio, que são as questões espirituais. É nessa que eu quero trabalhar mais profundamente nessa manhã. Primeiro texto, Introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, escrevendo sobre a doutrina de Sócrates e Platão. Item 19. Eu trouxe aqui a tradução da edição Petit, porque ela tem para estudar, para mim, ela é um pouco melhor. Diz assim o texto. O Espiritismo dá a chave das relações que existem entre a alma e o corpo, e prova que um reage incessantemente sobre o outro. Lança também uma nova visão sobre a ciência, mostrando-lhe a verdadeira causa de certas doenças, dando-lhe meios de combatê-las. Então, o Espiritismo está contribuindo, vai mostrar para você e para a ciência que há doenças que são espirituais e vai dizer como combater. Prossegue. Quando a ciência se der conta da ação do elemento espiritual na constituição orgânica, alcançará melhores resultados. É por isso que o médico é bom, o remédio é bom, a farmácia é confiável, mas não está funcionando. Porque está faltando no tratamento de todas as doenças, inclusive depressão, o elemento espiritual. E aí esse elemento espiritual a gente vai vê-lo trabalhado, por exemplo, na Revista Espírita do ano 5, abril de 1862. Kardec coloca assim, o Espiritismo, que abre novos horizontes a todas as ciências, vem, pois, também clarear a questão tão obscura das enfermidades mentais, assinalando-lhe uma causa a qual até este dia, 862, não se teve em conta. Completa, vai seguindo. Causa real, evidente, provada pela experiência e da qual se reconhecerá mais tarde a verdade. Mas como fazer para admitir essa causa por aqueles que são muito prontos a enviarem aos hospícios? Quem tem a fraqueza de crer que temos uma alma, que essa alma desempenha um papel nas funções vitais, que ela sobrevive ao corpo e pode agir sobre
os vivos. Graças a Deus, e para o bem da humanidade, as ideias espíritas fazem mais progressos entre os médicos do que se poderia esperar. E tudo faz prever que, em futuro pouco distante, a medicina sairá, enfim, da rotina materialista. Queridos, o grande contributo espírita para curar a depressão, porque daqui a um tempo o mundo não vai ter depressão. No planeta de regeneração, no avanço da progressão moral e espiritual, não vamos ter mais motivos para a frustração. A frustração está linkada com o egoísmo e com o orgulho. Sim, porque eu faço projetos mais do que eu posso. E eu me decepciono. É natural a gente se decepcionar. E aí, então, esse contributo, esse elemento espiritual no tratamento como fundamental para a cura da depressão. E aí, Joana de Anjos, no livro, que eu recomendo para os companheiros lerem, chamado Vitória sobre a Depressão, na introdução, através do médium Divaldo Franco, ela diz assim para a gente: podemos mesmo asseverar que, na maioria dos transtornos depressivos, a causa apresenta-se como de natureza espiritual. E a gente vai ver nesse gráfico, então, que, tal qual as emocionais, ou até um pouco maior, os fatores espirituais contribuindo para a construção da doença, da depressão. E a gente pensa assim, começa a validar as influências dos processos obsessivos. Queridos, nós, na nossa história, vou resumir isso rapidamente, na nossa história pregressa, nas vidas anteriores, sem o moral que temos hoje, nós fizemos inúmeros inimigos. Era da sociedade, era da barbárie. Se eu gostasse do seu cavalo, eu tomava, se eu fosse mais forte, tomava o seu cavalo. Era assim que fazia. Não tinha negócios. Tomava o cavalo, era violência. Até pouco tempo atrás, a gente duelava. 100 anos atrás, a gente duelava. As pessoas andavam armadas. Era normal andar armado. Estamos evoluindo a passos largos, mas ainda temos impregnada na nossa história dores que causamos no passado. Esses companheiros desencarnados nos têm por inimigos ainda. Nos acharam, em outra forma física, nos acharam. São os nossos obsessores, que buscam fazer com que a gente fracasse nessa encarnação, para se vingarem da gente. Esses são, de forma básica, processos obsessivos. Com relação à questão da depressão, há 2 livros que vale a pena ler também. Esse primeiro deles é o livro Loucura sob o Novo Prisma, de Dr. Bezerra de Menezes, encarnado, 1920, encarnado. Pseudônimo de Max. Ele vai mostrar a realidade em 1920, quase 100 anos atrás, de que a maioria das doenças mentais eram frutos de obsessão. E a gente interna o doente no hospício, dopa o doente e esquece dele. Isso não é tratamento, isso é condenação. É preciso entender que a casa espírita pode contribuir para que esse companheiro retorne para uma realidade saudável, equilibrado, se ele conseguir fazer o que eu vou tentar dizer daqui a alguns minutos, que é o tratamento. A gente está só no entendimento. Vamos lá. O outro livro atual, Divaldo Franco, psicografando Manuel Filomeno de Miranda, Loucura e Obsessão. Mesma linha de raciocínio, no entanto, agora com fatos mais atualizados. Vale a pena ler, porque, às vezes, a gente costuma fechar os olhos para a gente mesmo. A gente não consegue enxergar. A gente maqueia, camufla. Talvez eu esteja com um processo de depressão. Não tem vergonha nenhuma de admitir isso, porque para curar o problema tem que admitir, é o primeiro passo, não é? Vamos ver isso também daqui a pouco. Mas eu preciso conhecer. Por isso é importante a leitura, a vinda da casa espírita, o entendimento, me perceber. O convite dessa manhã de domingo é reflexão. É o mesmo de todos os domingos que viemos aqui. Reflexão, autorreflexão. Os companheiros quiserem ver, eu tenho uma palestra no YouTube, Inimigos Invisíveis e Não Visíveis, um alerta à obsessão. Quem quiser lá no YouTube, bate lá no teclado, entra no YouTube, Hélio Tinoco. A gente está detalhando esse processo de obsessão, tá? Botei ali, não é propaganda não, tá? Quem quiser olhar lá, vamos lá. Chegamos, então, no tratamento. Nós começamos às 10h09, não é isso? 9h09.
Posso ser até 10 e 9, né? Cadê a dirigente? É isso? Pode mais. Estou liberado. Então, vamos lá então, gente, falar do tratamento. Todo mundo compreendeu a realidade da depressão, que não precisamos nos envergonhar de ter depressão, mas o que eu posso fazer? Entendendo a dinâmica, que nasceu numa frustração, que muitas vezes não é real. Não é? Muitas vezes foi uma construção psíquica. Eu acredito, tirei de algum lugar, que para ser feliz tem que ser bonito. Aí não nasce bonito. E aí? De onde eu tirei isso? De que lugar foi isso? Eu preciso compreender essas verdades para erradicar de vez as questões que produzem a depressão. Vamos, então, falar em tratamento, mais uma vez, na questão espírita, o tratamento espírita. Então, você está com depressão diagnosticada pelo médico. Nós não estamos propondo você abandonar o médico, nem o remédio. O remédio é temporário, um paliativo, para que você se resolva com o seu passado e fique logo bom. Tem gente que fica a vida toda no remédio. Não se resolve no passado e se vicia no remédio. Há uma dependência, há um risco de dependência. Continua indo no médico. Agora, eu vou dizer para você, se você fizer isso que vai aparecer aqui na tela, daqui a uns meses, seu médico vai perguntar por que você não está indo mais lá. Porque você vai resolver, de verdade, a depressão. Agora, eu não vou dizer que é fácil, não, tá? Eu vou dizer aqui o que tem que ser feito. E vou dizer também que é desafiador. Está pronto? Podemos seguir? Vamos lá. De cara, há esperanças. Se você tem depressão, você conhece alguém que tem depressão, há esperanças. Nós temos a solução, a cura para a depressão. Vamos lá, então. Primeira coisa a ser feita no tratamento espírita. Questão 919. Quem lembra aí? Santo Agostinho, dizendo para a gente que ele teria encontrado a iluminação fazendo uma autorreflexão. Buscando diariamente investigar, passar em revista a sua conduta e perceber suas atitudes, para, através das suas atitudes, descobrir os seus sentimentos. Primeiro ponto para curar a depressão, autoconhecimento. Eu preciso investir parte do meu dia, alguns minutos, meia hora, uma hora, para olhar para mim. Quem sabe até com auxílio de papel e caneta, anotando. Hoje eu senti raiva. Hoje eu tive medo. Hoje eu fiquei com vergonha. Me senti inferiorizado. Coloca no papel, para você ir se conhecendo. Porque esse conhecimento vai me dar a condição e a base para me melhorar. Há uns anos atrás, umas décadas atrás, eu morava em Campos, no Rio de Janeiro. Aquela cidade fresquinha, né? Quem conhece Campos, né? Se bem que Colatina não está tão longe de Campos assim, não. Mas está lá. Era moda, foi moda, comprar um freezer e um micro-ondas. Aí ia uma pessoa na sua casa e fazia uns congelados. Aí você chegava em casa do trabalho, o que eu vou comer hoje? Aí abria o freezer, vou comer essa lasanha aqui. Descongelava no micro-ondas, ia tomar um banho, quando voltava, estava quentinha, comia. Eu comprei o micro-ondas e comprei o freezer. E chamei Dona Nice para fazer as comidas. Um dia, uma amiga, uns parentes foram lá em casa, passar uns dias, pegaram o micro-ondas e fizeram, por exemplo, arroz. Eu não sabia que micro-ondas fazia arroz, eu achava que o micro-ondas descongelava. Porque era o que eu sabia, porque eu não conhecia o micro-ondas. Queridos, muitas vezes nós não nos conhecemos. Não sabemos as potencialidades que temos para vencer a nós mesmos. E achamos e ouvimos o outro dizer, você é um fracassado. Aí eu acredito que eu sou um fracassado. E vivo como um fracassado. Então eu preciso, primeiro, autoconhecimento. Copiaram aí? Vamos lá. Admissão e aceitação da realidade. Não vamos mudar nossa história sem aceitar a realidade. Sai daqui hoje aceitando. É a minha depressão. Que eu construí. Isso é fundamental. Vamos chegar no item 2, então? Paulo de Tarso, na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 12. Paulo diz assim, porque cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Queridos, é preciso que eu busque a minha autorresponsabilização. Enquanto eu não admitir a doença, enquanto não me conhecer, e no segundo momento, enquanto estiver culpando os outros,
eu continuarei doente. Os outros podem ter participado? Podem. Eu permiti. Pensa assim, vou apelar, pelo amor de Deus, pensa assim. Porque se você se responsabilizar os outros, está na mão dos outros tirar você da depressão. Você só vai ser feliz se ele voltar. Ele já casou de novo, já tem outros filhos. Você está esperando ele voltar para você ser feliz? Começa a ser feliz com você. Se responsabiliza, porque aí está na minha mão. Está na sua mão a felicidade. Abraham Lincoln, um dos grandes vultos americanos da história, ele diz assim, a maioria das pessoas, as pessoas na sua maioria são tão felizes o quanto decidam ser. É difícil compreender isso? Decisão de ser feliz está na sua mão. Mas não é o salário, não é o trabalho, não é a família, não é o carro, não. Decidir ser feliz está na nossa mão. Coisa impressionante. Eu preciso me autorresponsabilizar. Olha a sua parte. Então tá bom, eu contribuí, eu permiti que abusassem de mim. O que eu posso fazer agora para mudar? Só eu posso fazer, queridos. Eu não posso querer que os outros façam por mim. O governo não vai fazer por você. É você que faz por você, o médico, o psicólogo vai te motivar a você fazer. Só que nós queremos a comodidade. Eu quero o comprimido, colorido, a bolinha colorida, e estou tudo resolvido. Não é assim. Nós somos convidados para vencer a depressão, admitir primeiro e segundo, assumir a nossa parcela de responsabilidade. Isso é amadurecimento espiritual. E nossa civilização atual já está madura o suficiente para compreender isso. Parar de culpar o outro. Terceiro item importantíssimo são as terapêuticas espíritas, que nós podemos usar vastamente. Primeiro, o passe. Nós temos o passe aqui, a casa tem o passe. Por que a gente sai do passe mais aliviado? Por quê, queridos? É uma terapêutica ensinada por Jesus. Jesus aplicava o passe, ele curava com imposição de mãos. É o passe que as igrejas evangélicas já começaram a fazer, as orações de posição de mãos. O passe gera uma energia. O passe trata a depressão? Trata. Cura? Não. Vai aliviar. A cura é um tratamento completo. Não é só o passe. Eu venho para a casa espírita, saio aliviado. Chego lá fora, eu retorno o mesmo comportamento, odiando, falando mal dos outros, cheio de rancor, volta a depressão. Aí eu venho para o passe, alivia, eu saio melhor. Chego lá fora, eu continuo falando mal do outro. Não vai resolver. Vejam, companheiros, que isso é racional. O que nós queremos, às vezes, é o irracional. A gente quer o milagre que nós aprendemos. Não é? Eu não faço nada, Deus faz tudo e beleza. Eu semeio espinhos e quero colher uvas. Esquece, não vamos conseguir. Ou eu semeio uvas, ou eu semeio amor para colher amor, tolerância para colher tolerância, compreensão para colher compreensão, ou eu não colho. E aí a gente chega nas outras terapêuticas, reuniões doutrinárias. Queridos, isso aqui é muito importante. Alguns de nós aqui no salão, eu quero pensar que a grande maioria está recebendo um tratamento nesse momento. Não é o passe, não. É mais detalhado que o passe. Tem cirurgias acontecendo aqui, no plano espiritual, que a gente não enxerga. Alguns veem. A reunião doutrinária não é só uma palestra pública, não. A palestra pública faz parte da reunião doutrinária. É mais que isso. Tem inúmeros trabalhadores que passaram a madrugada aqui, preparando a cadeira que você está, com uma substância. Como é que eles vão saber que você vai sentar aí? Vão te induzir uma substância vaporosa, que eu não consigo ver, elementos materiais que eu não conheço, tratando da minha enfermidade, de acordo com o meu merecimento e de acordo com a programação reencarnatória. Tem limites? Tem, mas eu vou sair daqui aliviado. Então, vem para a reunião, não falte. Coloca nas suas metas de 2016. Domingo de manhã, não faço nada, só vou na casa espírita. Nem que seja corrida de Fórmula 1. A gente resiste e vê depois, né? O resumo. Terceira, o estudo do Evangelho na casa espírita e o estudo do Evangelho no lar. Queridos, não vou perguntar, mas eu queria que todo mundo levantasse a mão, mas não vou perguntar, que a gente precisa fazer o culto no lar. 2016 tem que ser o ano do culto no lar.
A FEB está lançando uma campanha em 2016, o ano da família. Faz o culto no lar, escolhe o melhor dia, melhor horário. Não falha. Sabe por quê? Você faz o culto no lar, numa sequência, você não está faltando, você está mantendo o compromisso. A espiritualidade superior vai usar a sua casa, vai formar ali uma tenda de luz, vai socorrer companheirinhos invisíveis que estão perdidos, meu Deus, desesperados. Vão na sua casa ser orientados, no seu culto no lar. Sabe o que acontece quando esses companheiros superiores vão embora? Eles deixam impregnado nas paredes da casa a sua energia de luz. Aí entra a gente na sua casa e fala assim, nossa, como é bom vir aqui, eu me sinto bem vir aqui na sua casa. Porque você é maravilhoso? Não, você está se esforçando. Mas ficaram as marcas. Culto no lar, evangelho, o estudo do evangelho. Segunda, sessões de desobsessão. Aí, só na casa espírita. Só na casa espírita. Não tente doutrinar companheiros invisíveis na sua casa. São companheiros habilitados, treinados na mediunidade, fizeram o curso, têm experiência para dialogar com esses companheiros. Pode ser perigoso você arriscar fazer em casa, não faz em casa. Mas encaminha para a casa espírita, está no culto no lar, está percebendo uma vibração ruim, faz uma prece. E diz para aquele companheirinho, olha meu companheiro, na casa espírita, no domingo, ou no dia tal, tem reunião de obsessão, vai lá. Encaminha ele para casa, porque aqui tem trabalhadores habilitados. E por fim, a terapêutica da água frutificada. Vou tomar a água, não como sentido de dogmático, como quem toma uma hóstia, não. Mas a água como sendo colocado nela um elemento extrafísico que vai ajudar na minha recuperação. Eu saio aliviado daqui. Mas aí, eu resolvi tudo? Não. Esses caminhos são indicados pelo atendimento fraterno. A casa vai te receber, a casa vai te orientar o que é mais adequado e melhor para você. E você vai fazer. E você vai se empenhar em fazer. Porque, na verdade, a proposta espírita, segundo diz Jesus, o livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, aquele famoso convite, que eu vou ousar mudar a palavra. Se estiver errado, que Jesus me perdoe. Vinde a mim, todos vós, estáis cansados, sobrecarregados e deprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se eu aprender dele, encontrareis descanso para vossas almas. Porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Queridos, Jesus está prometendo alívio. Pode falar para ele, Senhor, tu me prometeste alívio nessa manhã. Eu quero sair daqui aliviado. Vai sair aliviado. Não é assim. A cura não é instantânea. Mas eu posso também fazê-la se tornar instantânea. Se eu compreender profundamente a atitude que eu estou fazendo contra mim mesmo. Mas o alívio é garantido. Sair daqui e manter essa assistência espiritual. Quarto, para a gente poder começar a encerrar, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4. Kardec vai dizer assim, reconhecerá, o verdadeiro espírita será reconhecido pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para domar as más inclinações. É preciso que a gente se decida por um trabalho de auto-melhoramento moral, transformação moral, reforma íntima. Precisamos, olha para você com honestidade, detecta onde você está errando, quais são os hábitos, os vícios do passado, repetitivos, pede ajuda a Deus se não está sozinho e começa a eliminar. Começa a fazer diferente, de um a um, vai aos poucos, não tenta tudo de vez não, vai aos poucos. Precisamos nos inserir na reforma íntima. E mais, oração, meditação, mais, atividade física, faz parte também. Começa a dar uma caminhada, sai de casa, olha para o sol, respira, caminha, ajuda você mesmo. Por que isso é importante? O cérebro, meu Deus, a hora vai avançar. O cérebro é uma massa, é uma máquina. Não é inteligente. Inteligente é o espírito, a mente. O cérebro é uma massa. Mas se eu começo a dar informações para o meu espírito assim, estou me esforçando, levanto de manhã, mesmo sem querer, dou uma caminhada. Faço a prece, faço o culto no lar. Sabe o que meu cérebro pensa? Ele está querendo. E o cérebro começa a emitir sinais de ideias para você fazer melhor. Te incentiva.
Por isso você começa caminhando hoje com preguiça, amanhã com preguiça, daqui a pouco você está condicionado, não é isso? Você fez por onde? Faz a sua parte, que o universo vai te ajudar. Quinta e última ideia da terapêutica espírita. Esses remedinhos aqui, remedinhos do amor. Caridade e trabalho voluntário. Está sentindo dor? Vai ajudar os outros que estão sentindo dor também. Ou mais dor que você. Experimenta fazer isso. Pergunta aqui na casa, quando é a visita a uma entidade qualquer? Ah, não tem. Vai você, chama os companheiros, vai lá, caixinha de biscoito, caixinha de sabonete, vai lá no asilo. Pergunta se pode dar o sabonete primeiro, né? Que às vezes a pessoa é alérgica. Conversa um pouquinho, fica lá, conversa. Dá um sabonete, um biscoitinho, com pouco açúcar. Faz a caridade, começa a praticar o amor. O serviço voluntário, juntado a tudo isso, vai fazer com que a gente vença e elimine a depressão. Porque enquanto eu não enxergar o ser integral, matéria, emocional, espiritual, perispiritual, corpo somático, corpo mental, enquanto eu não entender esse conjunto, vou ficar tratando somente de uma coisa. E o resultado vai ser parcial também. Então, é preciso que eu entenda, como diz Paulo de Tarso, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 18, para a gente poder começar a encerrar de verdade mesmo, eu sei que a hora está correndo, porque para mim, olha a frase de Paulo de Tarso, tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo de Tarso está te dizendo de novo, Paulo de Tarso, não Paulo Espírito, Paulo de Tarso, que nós não podemos imaginar como nossos dias futuros serão melhores. Não vai mais ter pranto, não vai ter mais dor. Apocalipse 21, capítulo 4, Jesus falando para a gente. E eles enxugará do olho todas as lágrimas. O próprio Jesus dizendo, não vai haver mais pranto, nem dor, nem morte. As primeiras coisas passaram e ele, Jesus, querido, pensa aqui, visualiza a face carinhosa e amorosa de Jesus, aproximando de você, com aquela mão, com a marca do cravo, enxugando a sua lágrima, dizendo que não vai haver mais motivos para depressão. Porque você vai ser um ser resolvido, você vai ter tido cura interior, você vai ter tido a cura pelo amor. O que nós passamos hoje, em termos de dificuldade, é um convite a amar. Se eu descobrir isso, eu vou olhar para o meu vizinho, para o meu parente difícil, para o meu contra-cheque, e vou dizer, Senhor, muito obrigado. Isso aqui é a oportunidade de eu amar. Desenvolver essa capacidade. Aí eu desenvolvo. E aí Jesus, na cruz do Calvário, pregado com cravos de 20 centímetros, nos punhos, olha para aquela multidão, quem sabe alguns de nós ali, um ser integral resolvido, crístico, ele diz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele entendia a limitação humana. Um dia, na evolução, eu vou olhar para as pessoas que me agridem, vou dizer, Pai, perdoa. Ele é igual a mim. Eu descobri coisas que ele não sabe ainda. Eu tenho uma doutrina. Eu tenho que deixar, tenho que relevar, tenho que aceitar. E aí eu não guardo mágoas. E aí eu não me frustro. E aí eu não tenho depressão. Porque a cura pelo amor é essa cura que Jesus, com seu olhar manso e sereno, está nos oferecendo essa manhã. Agora, queridos, eu posso, usando um termo popular, nem sei se eu devia, mas é pegar ou largar, não é? Tomara que a gente aproveite a oportunidade. Houve um dia em que, numa plenária, Pilatos lavou as mãos, Pilatos falou para aqueles homens, olha, eu não tenho nada para condenar nesse homem, nada, mas é vocês que resolvem. Lavou as mãos e perguntou para aqueles homens que estavam ali, quem sabe alguns de nós, o que faremos de Jesus chamado Cristo? Naquela ocasião a gente gritou, né? Crucificam, crucificam, crucificam. E hoje, companheiros, o que faremos de Jesus? Muita paz.